Tem as inscrições também, ok. Pode falar, não tem nenhum. Coronel, pelo menos esses eventos, entre outros, né, citados aqui pelo senhor aqui, com transcrição de matérias a respeito, exposição da Caixa com lira no lixo custou 250 mil, esse tal do Bate-Cu aí, 1 milhão. Nós temos que observar o seguinte: nós não podemos fazer, é claro, denúncias levianas, mas nós podemos sim investigar, pedir para que seja investigado e desconfiar que, além do mau uso do dinheiro público para privilegiar amigos, apadrinhados, fugindo do verdadeiro objetivo do uso do dinheiro público, nós ainda temos que investigar e pedir para que se investigue se não houve desvio, inclusive, de verba. Porque é costume que esses projetos que envolvem coisas estranhas e nebulosas, eles têm parte corrompido, roubado mesmo. Além do problema já de ser um mau uso do dinheiro, ainda esse 1 milhão não vai para quem deveria, fica um pouco... por isso que eu falei, não podemos fazer denúncias caluniosas sem comprovação, mas podemos sim pedir para que se investigue, porque isso aqui não é certo, não. Esse negócio de se gastar 1 milhão com um showzinho lá e tá tudo certo. E cadê esse dinheiro? Quem pagou? Quem recebeu? Recebeu? Nós tivemos problema já no passado, inclusive tem atualmente ministro do governo Lula respondendo sobre corrupção e emendas enquanto deputado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também, além do mau uso para objetivos escusos, ainda desvio de verbas. E temos que isso além desse próprio mau uso ser considerado corrupção, existe também aquele desvio que vai para o bolso de alguém que não é o artista, não é a entidade que deveria receber. Então eu fico muito atento com esse tipo de situação. Eu acho que ninguém no Brasil está isento de ser investigado, principalmente quando deixa rastros. Então tem que ser investigado. Com certeza, Rafael. Eu queria colocar aqui para todos que nós temos um pensamento. Eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, antes a gente tem que refletir, tem que ver como vai fazer, da maneira que vai fazer, quais são os apoios que vamos ter. Então a ideia da Frente Parlamentar de Corrupção, e aí todo o Brasil está assistindo, conversamos muito com todos os deputados federais que fazem parte desta frente, nós vamos fazer o nosso papel, tá certo, de legislador. Vamos pedir para que os deputados estaduais façam o seu papel, os senadores, tá certo, os vereadores, que é exatamente da gente criar mecanismos legais para a gente tentar impedir. Vamos respeitar a democracia. Nós, como parlamentares, não vamos sair aqui para estar prendendo, algemando, tá certo? Alguém que esteja fazendo a corrupção. Pelo contrário, vamos levar para o Ministério Público, vamos levar para a Polícia Federal, vamos acompanhar, vamos exigir que seja investigado. Não vamos fazer como faz hoje o STF, né? Como faz hoje o seu Alexandre de Moraes, que desrespeita totalmente a democracia, né? Ele mesmo é vítima, ele mesmo apura, ele mesmo faz exatamente a defesa, enfim, acabou, certo, totalmente com toda a democracia, não dá espaço, né, a alguma parte da Polícia Federal. Eu digo sempre, a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, mas o que a gente vê em alguns segmentos hoje da Polícia Federal, e aí se a Polícia Federal alguém achar ruim, me prove ao contrário, né, é que uma parte da Polícia Federal está sim a serviço, tá certo, do STF, fazendo absurdos, né, a lei, a Constituição foi rasgada. Então a gente, como exatamente a casa que zela pela Constituição, nós vamos ter todo o cuidado, isso todos... Quero repetir aqui, todos os deputados federais estão de acordo. Vamos ter todo o cuidado em cumprir o nosso papel, que é fiscalizar. Mas, como bem colocou o Faú e a minha amiga Silvia, na legislatura passada foi aprovada a lei número 14.230, de 25 de outubro de 21. Né? Ela traz exatamente garantias que praticamente impede a responsabilidade criminal por atos atos atentatórios à moralidade pública, no ataque à impessoalidade e outros aspectos. Nós precisamos, nessa casa, urgentemente, revisar,
tá certo, a lei de improbidade administrativa. Tem que ser revisada essa lei. Temos que nos debruçar com a ajuda dos nossos gabinetes, toda a nossa equipe que faz essa parte exatamente da revisão da legislativa, né, das leis, solicitando o apoio, tá certo, exatamente dos técnicos, dos analistas dessa casa, que são os melhores, né, do Brasil, com certeza, quiçá do mundo. Então nós temos excelentes assessorias e que a gente vai exatamente pedir para que seja revista totalmente essa lei e a gente levar para a plenária e votar, né? Queria tratar desse tema com todos os senhores também, trazer eles. Precisamos também estabelecer uma agenda prioritária de nossas ações legislativas. Apresentamos, por exemplo, o PL 31, 27 e 23, que trata das autonomeações e nomeações cruzadas para conselhos, né, o que rende, né, exatamente uma super salários. Então, o que a gente vê nesse governo, ministros do governo, onde suas esposas, seus filhos estão sendo nomeados nas estatais, né? E eles próprios sendo nomeados. Então, ele tem um salário de ministro, se ele não quer ser ministro, porque o salário é pouco, vá arranjar uma lavagem de roupa, ministro. Mas não venha, tá certo? É isso mesmo, vá arranjar uma lavagem de roupa. Então, ele já tem o dinheiro como ministro. Como nós aqui, deputados federais, a gente sabe qual é o recurso que a gente vai ganhar, tá certo? Para poder representar. Então, é esse salário que a gente vai viver. Então, não pode agora, eu, deputado federal, querer fazer parte de um conselho para ganhar 40 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais, né? Para participar de uma reunião mensal, né? Os valores são estratosféricos, né? Você falar em 10 mil reais por uma reunião. Quantos brasileiros assalariados que acordam bem cedo e vão trabalhar, têm um salário desse mensal? Então, isto é um absurdo e a gente precisa se debruçar e acabar exatamente com isso. Uma urgência, né? Vamos trabalhar uma urgência em conjunto com a palavra aqui, nossa grande amiga Carla Zambelli. Bom dia a todos. Faur, deixa eu te dizer uma coisa, eu também me sinto acuada. E é engraçado, não sei se você tem essa sensação, além de acuada, a gente se sente, às vezes, como se não tivesse como entregar o que a gente achou que podia entregar como deputado. Frustração, essa é a palavra. Meio frustrado por não entregar aquilo que a gente meio que vendeu para os nossos eleitores que a gente ia entregar. A gente faz, mas não depende só da gente e não tem uma quantidade grande de deputados para poder fazer junto com a gente. Mas eu acho que na legislatura passada a gente estava um pouco pior, porque a gente se sentia mais sozinho ainda. Agora não, agora acho que como veio uma leva grande de pessoas com garra, eu estou me sentindo menos frustrada porque eu vejo mais gente formando espírito de corpo conosco. Mas a gente ainda não está conseguindo entregar o que a gente gostaria de entregar, né? Que são os projetos das nossas vidas. Por exemplo, tem um projeto que eu acho que ele mudaria a história do país, que é a gente tentar tirar essa indicação política para os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Alguns têm município. São Paulo, por exemplo, tem o Tribunal de Contas do Estado e do município, né? No Mato Grosso do Sul tem um bicheiro que foi indicado para o Mato Grosso do Sul para o Tribunal de Contas do Estado. Na época, até quando eu denunciei isso, eu fui ameaçada. Aí, volta e meia, eu falo de novo, com um pouco de receio de ser ameaçada de novo, mas não dá para ficar a gente acuado desse jeito. Então, assim, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, teve um deputado que largou a carreira de deputado para ser do Tribunal de Contas. E, interessantemente, com um salário menor. Quem que larga uma carreira de deputado, você está eleito já, para receber algo menor? Será que ele tinha uma visão de receber dinheiro por outro lado? Que é estranho. E aí você vê gente que não tem nenhuma capacidade de ser conselheiro do Tribunal de Contas, sendo conselheiro. Até essa indicação do Congresso eu sou contra. Indicação do Congresso para ter um ministro do Tribunal de Contas, eu sou contra. Não acho que é interessante uma pessoa que não tem formação para ser conselheiro, porque tem que entender de auditoria, né, de contábil,
Então, tem que ter uma formação contábil, tem que ter uma formação na área administrativa. Tem um conselheiro de São Paulo, que, na verdade, não é conselheiro, é um senhor que é de carreira, né, auditor de carreira. Ele é formado em administração, em economia, em contabilidade, em ciências contábeis, é auditor de carreira e não consegue o cargo de conselheiro, porque ele não está disposto a roubar. Agora, o que a gente vê no interior? A gente vê prefeitos comprando, dando mensalidade, pagando mensalidade para o Tribunal de Contas, para poder ter suas contas aprovadas no final do seu mandato, ou a cada ano do seu mandato. Eles pagam lá mensalidade para o Tribunal de Contas. E a gente vê isso por quê? Porque é indicação política. Se fosse uma indicação de carreira, se fosse uma ascensão na carreira, né, conforme você vai andando, você recebe um cargo de conselheiro, mas não é tudo indicação política. Isso é uma coisa que a gente devia se unir, fazer um projeto de lei. Eu, se não me engano, apresentei um projeto de lei no começo do meu mandato, mas a gente podia tentar fazer um outro para pensar esse, para a gente poder tentar conseguir acabar com os cargos de conselheiro por indicação. No Tribunal de Contas da União, a mesma coisa. Né? Você tem indicação de deputado, indicação de presidente. Não, acho que a gente tem que ter uma pessoa de carreira também. Ou que pudesse ser uma indicação do presidente, mas desde que fosse alguém de carreira dentro do Tribunal de Contas. A gente fez aqui, em relação à FAB, né, que vocês estão falando... Carla, só para entender, você já tem uma lei, um PL já sobre isso? Eu tenho. Então, acho que nós da frente poderemos dar total apoio, porque, afinal de contas, isso a gente vai diretamente, bota o dedo na ferida contra a corrupção. Bota. Concorda? É o recurso que vai ser julgado nos tribunais de contas do Brasil. E trazer um relator daqui da frente, né? Com certeza. Importante, muito importante. Do dia 24, conforme a gente combinou, né? É só juntar todas as ações Ok. até o dia 24. Vamos juntar, então, entre todas as ações. Eu peço para minha assessoria pegar esse projeto, tá, Rafael? Você falou tá porque você lembra de ser meu assessor, né? Não lembra mais não, né? Esqueceu, agora você está com meira, não quer nem saber da gente, o Darcio. Eu te dei um grande ativo, viu? 2 grandes ativos eu te dei. Carol e Darcio. O gabinete dele só anda porque eu dei os 2 assessores para ele. Eu emprestei, viu? Meira? Estamos ali com Jade, com Giovana, que é Giovana, Ivon. Tô brincando, viu? Tô brincando, a assessoria toda é maravilhosa. Nosso coronel Estênio, que é o nosso chefe de gabinete, tá também lá em Pernambuco. Ah, tá ali sentado, que bom, coronel. Todos aí. Eu tô brincando. Agora, lhe agradeço de coração, você não sabe como fiquei feliz. Eu sei. Com essa liberação sua, né? Todo mundo junto, em prol da nossa Câmara Federal. Mas eu uso os 2 também. Eu acabo usando os 2. E eu também. Você também pode usar, viu, por favor? Fique à vontade também. Pode usar o Darcio. O Darcio com esse tamanho de cabeça aí, ó. Com esse tamanho de cabeça pode usar todo mundo. Então, mas olha só, em relação à FAB, eu fiz um pedido de informações ontem, para saber ontem não, dia 6, para saber exatamente quem são as pessoas que estão voando nesses diversos voos. Né? Porque se a gente olhar 8 voos por dia num determinado ministério, não é possível que o ministro está voando 8 vezes por dia. Ele está colocando gente para voar. Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão utilizando os voos. Então, a gente pediu quais são os critérios estabelecidos para o uso dos voos da FAB, particularmente no que se refere a voo de civis, quais são as autoridades que têm direito aos voos. Solicitei também que seja encaminhado um registro detalhado do número de voos de transporte de autoridades, mês a mês, para a gente saber exatamente mês a mês quais foram. Quais são as regras de transparência estabelecidas para a realização e documentação desses voos, visando garantir a prestação de contas e a transparência no uso dos recursos públicos. E, por fim, pedir para encaminhar as informações para o meu e-mail. É um documento que, assim que eu receber, eu vou disponibilizar para a frente parlamentar. Outro documento que a gente está analisando chegou ontem. A gente fez um pedido para a Anísia nos informar como se deu aquele contrato de 285 milhões de reais com uma empresa que só tem um funcionário. É uma empresa chinesa, mas aqui no Brasil só tem um funcionário. E, interessantemente, eles fizeram com dispensa de licitação. Aliás, eles nem fizeram a dispensa da licitação, tá? Ele não abriu o processo para dispensa de licitação.
e comprou sem licitação. Agora, estranhamente, ele fez para um equivalente de consumo de 6 meses. Então, assim, por que não fez só o urgente, né? Para 1 mês, com dispensa de licitação, com processo de dispensa sem licitação. E, além de tudo, fez para 6 meses, com uma empresa chinesa. E olha só para que era. 293 frascos de imunoglobina humana. Com a China. Não vou falar nada não, senão deixa quieto, né? Mas, assim, imunoglobina humana com a China já me estranha. Ainda fazer para 6 meses. E com uma empresa no Brasil que só tem um funcionário, aí mandaram, sabe o que ontem? Um arquivo de 2.000 páginas. Achando que a gente, de repente, não vai ler, né? Vamos ler tudo, a gente tem um contrato ali para poder analisar. A gente quer saber todos os detalhes e por que foi feito sem licitação. Então, a gente também vai disponibilizar para o... Eu estou só dando uma garimpada, né, porque são 2.000 páginas de contrato, para a gente não entregar para frente um negócio que fica difícil de ler. Agora, em relação ao que você falou também, Faur, é interessante porque outro dia, acho que foi o Delanhol que escreveu nas suas redes sociais, não tem nenhum político preso do Mensalão e do Petrolão. Não tem. Porque os verdadeiros corruptores, existe a questão legal, né, de corrupção ativa e passiva, como se o empresário fosse corruptor. Mas a gente está aqui dentro, a gente sabe que não é empresário corruptor. O empresário não quer pagar dinheiro de corrupção. O empresário quer participar de uma licitação honesta, né, e ver quem ganha, e não precisar ficar dando dinheiro a mais, e pagando, né, se colocando em risco. Mas o político, ele coloca o empresário em situação de corrupção. E aí a gente vê alguns empresários presos, apesar de que todas as empresas que participaram dos esquemas do Petrolão e do Petrolão estão aí livre, leve e solto, fazendo já novos contratos com esse desgoverno. E a gente sabe para que vão ser esses novos contratos. Vai ser para desviar dinheiro, para encher de dinheiro os bolsos desses políticos que já foram descondenados. E a gente não vê nenhum político preso desde a época. Ali você vê o Mensalão. Eles prenderam algumas pessoas, mas estão tudo solto. Né? O Mensalão, que eclodiu ali no ano de 2009, foram levados a cabo em 2012 as prisões. Um julgamento que, se não fosse pela ação na época do Nas Ruas com o Dárcio, também não tinha acontecido. A gente fez uma operação no Nas Ruas que chamou Operação Ampulheta, porque o Lewandowski era revisor do processo do Mensalão e estava sentado em cima dele há anos já, e não soltava, esperando prescrever. E aí a gente pegou e não, a gente quer que seja votado, né? E fez a Operação Ampulheta para ele sair de cima do processo. Em 2012, no começo do ano, a gente fez essa operação, começamos a fazer várias manifestações semanais no MASP, e aí em 2012 eles começaram o julgamento com muita pressão. E dali o Joaquim Barbosa era o relator do Mensalão, foi um excelente relator, e depois, estranhamente, pediu aposentadoria. Né? Estranhamente. Até hoje não se sabe por que o Joaquim Barbosa pediu aposentadoria daquele jeito. Era o único ministro que prestava naquela época, né? Fora alguns, que eu não vou falar o nome, mas que votaram a favor do Mensalão. Mas, por exemplo, Gilmar Mendes era uma pessoa que no Mensalão teve uma atitude corretíssima. A gente chamava ele de herói no Mensalão, o Gilmar Mendes. E eu gosto de lembrar disso, para ele poder lembrar que ele já foi chamado de herói, para ele poder voltar a ser esse herói que ele era lá antigamente. Aí no Petrolão também, várias pessoas condenadas. O Gilmar Mendes também foi lembrado como herói em várias ocasiões. E entre outros, né, que julgaram pró-Mensalão, né, ou seja, para a condenação dessas pessoas, e a gente não vê mais ninguém preso. Então a gente precisava revisitar todas as leis que soltaram essas pessoas, com base em que eles fizeram, para a gente tentar revisar isso. Né, lei de improbidade administrativa, que não deixa agora a gente pôr improbidade para esses membros dos ministérios, porque é uma imoralidade esse tipo de coisa. Quando a gente tiver retorno da FAB em relação a esses voos, a gente precisa realmente se perguntar, eu acho que tem que mudar, sim, a lei de improbidade administrativa, para esse ponto só. Porque a lei de improbidade administrativa mudou para também
impedir que o Ministério Público açoite os prefeitos, né? Que é o que acontece nas pontas. O prefeito paga no CPF, o Ministério Público chantageia o prefeito, porque senão vai pegar ali num detalhezinho. Então, a gente tem que ter um limiar, né? Entre o que é certo e o que é... Parece aos olhos dos outros que é certo, mas na verdade é um linchamento pessoal que o Ministério Público às vezes faz nos prefeitos. Acho que é isso. Em relação à lei, a gente vai disponibilizar. Em relação aos políticos, eu acho que a gente tem que fazer um grupo de trabalho jurídico. Eu até queria pedir, viu, que você, como presidente, Meira, faça um grupo dos jurídicos dos nossos gabinetes. Juntar o jurídico do FAUR com o jurídico do Coronel Crisóstomo, com o meu jurídico, com o seu. Se a gente pegar uns 6 ou 7 deputados, juntar os nossos jurídicos para revisitar essas leis, a gente depois faz em coautoria todo mundo e faz um projeto de lei que já revisite tudo, né? Excelente. Tá bom? Excelente ideia, com certeza. Vamos fazer isso. Tamo junto, Coronel. É uma honra estar aqui do seu lado. Honra nossa, Carla. Que a gente faça mais reuniões como essa para a gente poder trazer ideias e voltar à prática, né? Vamos fazer sim, eu não tenho dúvida nenhuma, todos os brasileiros que estão nos assistindo, esse primeiro ano de governo já está mostrando, né, o que eles querem. E daqui para frente vai ser pior ainda, né? É Itaipu, é Petrobras, é todas as grandes, entendeu? Todas as grandes órgãos. Agora, só uma coisa. O Faur falou essa questão da Itaipu. O que será que a gente pode fazer para cercar esse cara? Entendeu? O que será que a gente pode fazer para poder ver, por exemplo, os despachos dele? Eu estou com uma pessoa na minha equipe vendo o Diário da União. Então, todo dia o Diário Oficial é lido no meu gabinete, é de onde a gente descobre algumas coisas e estamos indo atrás de algumas coisas. Por exemplo, outro dia a gente descobriu que estão gastando R$500 mil para mudar a projeção, o audiovisual do Palácio do Planalto. R$500 mil. Aí ontem a gente descobriu 5 milhões, é isso, Rafa? 5 milhões de reais para colocar 2 guaritas. Quer dizer, tiraram as grades, disseram que ia ter mais amor nesse governo e tal. No final das contas, estão fazendo o quê? Ué, guarita, 2,5 milhões cada guarita? O que eles vão colocar lá dentro? Nessa guarita? É óbvio que está tendo desvio de verba disso daí. Então, a gente tem que começar a olhar o Diário da União e vamos começar a olhar, por favor. Coloca uma equipe sua para olhar quais são as ações desse presidente da Itaipu, porque, de repente, nas ações a gente pega alguma coisa. É fundamental a gente acompanhar, né? Itaipu, Petrobras, Eletrobras. Lá no meu Pernambuco, existe a Hemobras, que é exatamente para atender, né, toda essa parte do sangue, né, de melhorias, né, do plasma. E aí, pasmem os senhores brasileiros. Carla, tu sabe, Carla, quem é que toma conta, tá certo, em Pernambuco, da Hemobras? O vampirão. Oh, gente. O senador vampirão Humberto Costa. Eu digo que ele sabe, que agora, eu digo na cara dele. Ele abre processo de cassação, viu, quando chama de vampiro. Aliás, eu não chamei de vampiro, eu chamei de outra coisa. Eu errei o hematófago. Eu errei, não era vampiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver com muito carinho, né? Temos que acompanhar aqui no combate à corrupção. Um certo bosta. Um certo bosta. Um certo Eu bosta. falei no microfone. Mas queria colocar exatamente aqui, fazendo o encerramento, né? Como eu disse no início, algum assessor quer se colocar. E antes de falar dos assessores, colocar os assessores, eu queria também agradecer a Zodja, que está aqui presente, e através dela, toda a nossa equipe de comunicação, né, que está aqui, está lá em Pernambuco, né, fundamental. A Patrícia, que cuida da nossa parte administrativa lá, tá certo? O nosso Ivon, que eu já citei, que está ali, né, que é o orçamentista. Enfim, todo o nosso gabinete lá de Pernambuco, né, Marilete, Sandrinha Queiroz, Fenícia, enfim, todos, Néa. O nosso gabinete, 90% FAU é composto de mulheres, tá certo? Porque dizem que, né, nós que somos, né, bolsonaristas, somos machistas, né, somos militares. Mas, graças a Deus, a gente tem aí um apoio, um trabalho espetacular dessas mulheres guerreiras, viu, Carla?
90% do nosso gabinete, viu? 90% do nosso gabinete é composto por mulheres. E aí fico muito feliz, né, de dizer isso e colocar exatamente que vocês, mulheres, né, são fundamentais para a gente conseguir mudar a cara desse Brasil. Eu duvido você encontrar uma mulher que vamos dizer assim, que se atreva, né, pela própria, né, mãe, né, líder, né, tá envolvida em corrupção. É muito difícil. Tem algumas, mas pelo menos assim o número é bem menor. Acho que a gente podia fazer também a gente podia fazer um pedido para quem está assistindo, de repente até fazer um recorte desse vídeo. Pedir para... Faz um recorte dessa parte para mim. Pedir para os movimentos que são de combate à corrupção, que ainda existem, né? Eu não sou mais de movimento, eu sou deputada, então não tenho mais condição de liderar movimento. Apesar de que eu gostaria, a gente está precisando, talvez. Tem alguns movimentos aí que estão meio frouxos, né? Mas pegar os movimentos e abrir um canal dentro da frente parlamentar, um canal, um e-mail, para a gente receber da população algumas coisas. A população, de repente, tem mais informação, às vezes, do que a gente. E ensinar, por exemplo, como entrar no Tribunal de Contas do seu estado, como olhar as contas dos seus vereadores, do seu prefeito, e fazer denúncias para a gente. E, enfim, criticar, dar sugestões. A gente tem que ter um canal, eu acho, com a população, porque tem muitos movimentos na ponta sugestão. que... Vamos fazer isso? Com certeza, excelente sugestão. Então, a gente já pensa num e-mail, Dárcio, a gente já coloca no vídeo, aí você pode mandar para esse e-mail... Está sendo criado já, ó. Esse movimento é muito bom, essa frente. Então, tem um e-mail aqui já, vou colocar no vídeo, para você mandar a sua sugestão de combate à corrupção, ou, de repente, pedir algum apoio, você sabe que está tendo alguma coisa na sua cidade, pedir algum apoio, a gente acha um deputado da sua região para poder seguir em frente com a sua denúncia. Vamos fazer isso para a gente poder ter da população, porque nosso braço não alcança tanto, né? Mas a população consegue nos ajudar. E esse ponto é fundamental. Eu queria dizer a todos os senhores que estão nos assistindo, todos os brasileiros, que essa frente ela é apartidária. Essa frente é uma frente do bem. Tá certo? Essa frente é uma frente que vai cobrar exatamente o bom uso do dinheiro arrecadado de você. Agora, só uma coisa. Você falou que é partidária, mas tem 3 partidos aí que não assinaram a frente, viu? PT, PCdoB e PSOL. Mas é porque não tem interesse. Tô dizendo, não tem interesse. Por isso que nós estamos aqui com o nosso símbolo, né? Que é o partido mais... Eu disse aqui no início, que foi uma fala, inclusive, do nosso Coronel Crisóstomo, né? Falando que no Brasil, né, lá atrás, existiam os políticos, e é um político do teu estado, de São Paulo, que dizia, né, no caso, Paulo Salim Maluf, que dizia, eu roubo, mas faço. E o PT, ele está provando... Rouba provando... e nem faz. O PT, exatamente isso que eu coloquei aqui. O PT rouba, mas não faz. Então a gente sabe disso. Não, eu vou te falar, eu converso com muitas senhoras em São Paulo que votaram no Maluf a vida toda, porque ele roubava, mas fazia. Se você olhar assim, a Bandeirantes, né, que ele fez, a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, o São Paulo hoje não andaria se não fosse pelo Maluf, ele fazia muito realmente. Só que infelizmente ele desviava. Hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, do Brasil, aliás, desculpa. Meu filho, inclusive, outro dia leu a fortuna dele para mim, acho que é coisa de 800 milhões, se eu não estou enganada. E como o Faur falou, ficou velho demais para pagar a condenação, né? Infelizmente, não vai ter cadeia para ele. Mas a gente coloca exatamente que é a partidária, porque muitas vezes, né, não, aí é o pessoal da bancada da bala, né, porque somos todos, né, policiais, né, não, é o pessoal Bolsonaro, sim, somos Bolsonaro, sim, não tem dúvida nenhuma, mas na verdade, nós somos parlamentares eleitos pelo voto, né, conservador, o voto do povo brasileiro, o voto do meu Pernambuco, 78.941 votos com 70 mil reais. Dá menos de R$1, o voto do Coronel Meira em Pernambuco. Então a gente tem o dever, né, de representá-los e a gente sabe que essa frente ela vai trazer mais escolas, ela vai trazer mais creches, ela vai trazer mais saúde, ela vai trazer mais segurança pública, que é a nossa área, dar condições do policial poder estar equipado, poder ter um salário digno, tá certo? O policial, como eu falo, como um todo, tá certo? Por quê? Porque na hora que a gente fechar essas torneiras da corrupção, esse dinheiro vai exatamente para a melhoria da vida do povo brasileiro.
Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.